Olá, e hoje eu quero-vos falar do que foi a minha experiência com a endometriose no diafragma, o que foi não saber o que tinha, mas ter muitas dores no meu ombro e não perceber porquê, e como é que ao longo dos anos eu fui fazendo para gerir estas dores, para gerir os meus sintomas, como é que descobri que tinha endometriose no diafragma e como é que eu hoje, então, finalmente consigo conviver com esta vertente da endometriose. Se vocês tiveram a oportunidade de ver no vídeo anterior, eu explico-vos um bocadinho do que é o diafragma e do que é esta vertente da endometriose no diafragma. Mas falando aqui muito sucintamente, portanto, o diafragma é ali um músculo que nós temos, aqui um músculo esquelético, que é fininho, mas que está aqui localizado embaixo dos nossos pulmões e que separa a nossa cavidade torácica, que é o que contém o coração e o que contém os pulmões, da nossa cavidade abdominal, portanto, da parte que contém o estômago, que contém o fígado, etc. E este diafragma desempenha aqui um papel crucial na nossa respiração e também na facilidade com que inspiramos ou expiramos. Portanto, tem aqui um papel muito, muito importante na parte do nosso sistema respiratório. Então o que acontece é que um dia estava eu de férias, ainda não tinha nada de endometriose, ainda não tinha nada de dores, a minha vida era feliz, alegre, como um passarinho, vá lá. E estava eu de férias na minha adolescência, estava ali a meio, mais ou menos, da minha faculdade, e senti uma dor nas pernas. Uma dor assim um bocado forte, que eu achei um bocado estranho, porque nunca tinha sentido aquela dor, mas não liguei assim grande coisa, porque tinha dormido no sofá da casa de uma amiga, tinha vindo de uma noitada e achava que aquilo era só o corpo a ressentir-se e nada mais. No dia a seguir fui para a praia e as dores foram passando, mas o que aconteceu foi que a partir desse dia essas dores volta e meia surgiam durante esse verão e eu ali não percebi muito bem porque a maior parte das vezes essas dores davam-se durante a noite, se bem que depois houve ali um dia ou outro que me deu durante o dia e aí eu fiquei muito alarmada porque de repente estava-me a doer as pernas durante o dia, não tinha posição, quase não conseguia estar em pé. Foi ali um momento aflitivo, porque uma coisa é quando nós estamos na cama deitados, mas outra coisa é estar em pleno dia e não saber o que haver de fazer. De repente quase não conseguia andar. Foi ali um dia ou dois muito alarmantes para mim. E o que aconteceu ao mesmo tempo, depois de começarem essas dores, comecei a ter outras dores, nomeadamente no meu ombro. Então eram aqui umas dores no meu ombro, no meu braço, eram aqui umas dores que partiam do lado direito, do ombro do lado direito, e iam pelo meu braço todo, assim, até ao pulso, eram umas dores mesmo ali, muito, muito, muito fortes. E a partir desse dia, o meu diafragma, que sei que hoje era por causa, eu sei que hoje era o meu diafragma aqui a alertar-me, que começou quase a controlar a minha vida e como eu geria a minha vida. E comecei a ter sentimentos, não é? Muita confusão, ansiedade, frustração, não perceber aquilo que estava a passar. Então foram aqui experiências e vivências durante um tempo muito complicadas, porque vivia numa constante frustração de não perceber aquilo que se passava e nem sequer saber a quem havia de dizer as minhas queixas, porque eu não percebia aquilo que tinha. E alguns médicos que eu comecei a consultar e alguns exames que comecei a fazer, nada acusava nada, absolutamente nada. Portanto, tive muitos diagnósticos errados, fiz diversas terapias alternativas antes de conseguir perceber aquilo que tinha. Portanto, fiz taques, fiz ecografias, tudo aqui à zona do ombro. Taques, ecografias, acupuntura, sei lá, muita coisa e nada, acusava absolutamente nada. Sim. E se já tinha feito exames, se não acusava nada,
e já não sabia o que é que havia de fazer, não sabia o que é que havia de procurar sequer, e foi aí que eu comecei então a tentar virar para as terapias alternativas. Eu tentei fazer, fiz acupuntura, massagens, pronto, foram essas as coisas que eu fui tentando fazer. Okay? Eu só fui oficialmente então diagnosticada com endometriose no diafragma durante a primeira consulta que fiz então com um especialista em endometriose, isto depois de ter sido diagnosticada com endometriose pélvica algumas semanas antes. Portanto, eu entrei, também eu já vos contei no outro vídeo, entrei no hospital com uma infecção pélvica devido à endometriose. Foi aí que fui diagnosticada e depois então a primeira coisa que fiz foi procurar um especialista em endometriose para tentar perceber melhor o que é que isto era, e foi então nesse exame, nessa consulta, e após as minhas queixas todas da minha história, que então o médico me disse que eu tinha então a endometriose no diafragma. Okay? E na altura, todo este diagnóstico e toda esta conversa sobre a endometriose, ela veio assim um bocado como um choque ao início, e esta informação específica de que eu teria endometriose no diafragma não se teria à partida destacado particularmente, porque endometriose é endometriose, ok, já percebi que depois aquilo se podia espalhar, mas o médico disse-me que esta era uma vertente um bocado rara, e então isso fez-me pensar, ok, que se calhar ter endometriose aqui nesta zona, se calhar não seria assim tão normal. O que me fez então também pesquisar aqui um bocadinho mais sobre esta doença, além de que depois eu percebi que não havia grande coisa que eu pudesse fazer, nem grande coisa que os médicos pudessem fazer, a não ser depois ou ir para cirurgias, ou ir para as pílulas, ou fazer uma data de coisas que eu, por aquilo que também tinha já investigado e pesquisado, percebi que não eram coisas que me conseguiam dar um 100% de certeza que as coisas iam ficar bem, não é? E quando, à medida que fui pesquisando, investigando então sobre a endometriose de maneira geral e depois sobre a endometriose no diafragma mais em específico, percebi então finalmente que o porquê destas dores todas no ombro, no pescoço, nas costas que eu tinha, então que isto estava tudo ligado e que tinha tudo a ver aqui com a endometriose no diafragma, e que na verdade era causada aqui por uma inflamação, por uma irritação aqui do nervo que parte então aqui do diafragma e que nos liga aqui toda esta zona. E de facto estes sintomas que eu tinha, estas dores que eu tinha na parte do ombro e tal, eram a parte mais significativa das minhas dores no quadro geral que eu tinha de endometriose, porque as minhas dores pélvicas eram ali 2 dias, me davam forte, mas que passavam. E estas dores no ombro não eram só nessa altura, começavam nessa altura da menstruação, mas duravam durante várias semanas. Eu se calhar era capaz de ter uma semana no mês onde não tinha dores nenhumas, mas estava 3 semanas em dores, portanto era muito e era muito cansativo. Portanto, uma pessoa quando tem dores constantes, e vocês sabem que uma pessoa quando tem dores constantes sente-se muito cansada. Então, inicialmente, como eu estava a dizer, a minha dor começou por se sentir aqui no ombro direito. Eu estava na faculdade, portanto isto devia ser o ano de 2003, por aí, sensivelmente. E esta dor fazia com que fosse muito difícil eu mexer o meu braço. Portanto, eu nem conseguia mexer o meu braço. Levantá-lo, mexê-lo, era algo que me cansava. Tinha dores e que me era cansativo. Se levantava, parecia que estava a levantar um peso enorme. Era muito complicado. E nessa altura eu morava na margem sul do Tejo e tinha a minha faculdade em Lisboa, portanto tinha de conduzir. E essa condução era feita toda com o braço esquerdo, portanto eu ia quase um bocadinho mais de meia hora, sempre a conduzir, sempre com o braço esquerdo, não conseguia conduzir com o braço direito.
E depois, quando estava na rua, ia com a mala, punha sempre no braço esquerdo. Depois comprei uma mochila para levar o computador e o que precisasse para não ter de utilizar o braço direito. Portanto, o que aconteceu foi que a minha vida passou a ser começar a ser gerida aqui à volta do que podia fazer para facilitar as minhas dores, para facilitar aqui os meus sintomas. O que acontece é que depois, com o tempo, a dor começou a espalhar-se pelas costas, pelo pescoço, pelo braço e tornou-se uma característica diária da minha vida. Okay? E grande parte dessa dor, para mim, parecia-me que era uma dor muscular. E por isso comecei a fazer massagem. Achei que, ok, isto era muscular, vou começar aqui a fazer massagens. E senti um bocadinho de alívio imediatamente após as massagens, porque eu estava convencida que aquilo eram nódulos musculares e a massagista percebia que ela tirava, fartava-se tirar ali aqueles nós musculares e tal, e achava que eram os nós que voltavam a aparecer e a contrair e que me faziam essas dores, portanto. Só que funcionava só ali muito pouco. O que aconteceu depois foi que também isso não era suficiente, tentei então a acupuntura e quando os meus sintomas se intensificavam, dificultava, era muito difícil eu respirar, não conseguia quase respirar, principalmente no que fosse respirar profundamente. Por exemplo, se eu tinha um ataque de riso e se eu me queria rir, eu não conseguia rir, porque isto doía de uma maneira mesmo forte, dizer, não conseguia. Então precisava aqui de me concentrar para respirar calmamente. Ou seja, não me bastava aqui a preocupação de uma pessoa saber o que é que tinha, não sei o quê, para me estar aqui a tirar a minha vitalidade e quase aqui a alegria, não é? Como a própria dor que eu tinha não me permitia rir, não podia expressar e sentir quase alegria. Portanto, estava assim a tornar-se, podia levar um caminho complicado. Portanto, eu acredito que quem tem estes sintomas tem de ter muita força de vontade. Eu percebo. E outra coisa que me acontecia também era que, e depois também fui lendo, mas que não é uma coisa assim tão fácil de perceber, o que me acontecia era que eu não conseguia dormir deitada a maior parte das vezes. Então, tenho muitas dores, e principalmente durante a noite, lá voltamos à situação de ser durante a noite, quando também tinha aquelas dores nas pernas, e as dores no ombro começam a ser também mais intensas quando estou a dormir e quando estou deitada. Então começo a ter de pôr muitas almofadas nas minhas costas, começo a ter de ficar a dormir praticamente sentada, com o apoio das almofadas atrás, e quando não conseguia, ia mesmo para o sofá e ficava meio sentada para dormir. Portanto, as noites eram complicadas e que a fadiga, o cansaço começavam-se aqui a acumular, não só pela dor que eu já sentia durante o dia, mas depois porque à noite também não conseguia dormir. Okay? Então, foram aqui momentos difíceis. Foi a experiência aqui um bocado agonizante e foi uma época um bocadinho complicada, ok? Portanto, é por isso depois que o nosso mental tem de ser muito forte, porque tomar conta de lidar com isto tudo não é fácil, porque depois começa a mexer com muitas partes de nós, não é só a dor física. É muita coisa que se passa, portanto é por isso é que eu falo aqui muito nas terapias holísticas, em que isto tudo precisa de estar em conjunto bem e a funcionar bem para que consigamos ter aqui uma vida saudável. Então, como eu estava a dizer, também experimentei a acupuntura durante o ano, a acupuntura não me ajudou e os próprios terapeutas, pois a acupuntura estranhavam bastante como é que não me estava a ajudar. Eu não sei se não me ajudou porque comigo não funcionou, se era porque eu também não tinha o diagnóstico correto e apenas falava que tinha uma dor no ombro e eles também se calhar não faziam o tratamento correto, portanto eu nunca consegui tirar dúvidas porque não voltei a experimentar a acupuntura depois disso, já tendo o diagnóstico, por isso não sei se os efeitos seriam diferentes ou não. Há muita gente que diz que sim, que a acupuntura ajuda, por isso é sempre bom experimentarem. Eu de facto não voltei a experimentar. Eu tive aquela experiência que não correu bem, mas pode ter sido porque o diagnóstico que eu tinha, pronto, também não era o correto na altura. Então o que acontecia é que ter aqui o braço direito incapacitado em intervalos que eram um bocado regulares, mas ao mesmo tempo eram aleatórios. Não percebi muito bem, porque não era só na parte de menstruação, elas iam e vinham, então era um bocado difícil ter aqui uma vida normal, não é? Portanto, e quando tinha aqui estes sintomas se agravavam, duravam muitas semanas seguidas, como eu já vos disse, e significava que
mal conseguia conduzir, mal conseguia trabalhar ao computador. Eu estava na altura da faculdade e começar a trabalhar e precisava de computador. Cozinhar, fazer exercício, enfim, tudo o que vocês pensem que eu preciso, quando precisam do vosso braço, não é? Estava tudo um bocado aqui incapacitado. Ao mesmo tempo, nessa época, na época da faculdade, comecei a interessar-me mais numa vertente mais espiritual, sem ter provavelmente ligação com a endometriose, apenas me comecei a interessar e ter pessoas à minha volta que também se interessavam. E comecei-me a interessar por meditações e comecei a interessar-me por toda essa vertente mais espiritual. A minha irmã e a minha mãe também, mas a minha irmã mais muito focada, também ligava muito a estas partes mais esotéricas, se quiserem se chamar. Então, em família discutíamos muito estes temas e aprofundávamos estes temas, então foi algo que eu me comecei a interessar e comecei a pôr em prática. E acredito, e fazia exercício físico ao mesmo tempo, portanto eu acredito que também o facto de eu fazer as meditações, fazer exercício, tudo isto levou-me a que, apesar de todos os meus sintomas, a endometriose que eu depois vim a descobrir que tinha no diagnóstico, que se mostrou profunda e já aqui com algumas ramificações, tanto que tenho no diafragma e etc, não é? Portanto, nunca foram aqui a base para as minhas dores. Nunca tive sintomas que eu considerasse que há pessoas com tantos sintomas tão graves, não é? Desde vômitos, diarreias, desmaiarem, terem dores na relação sexual, terem dores a urinar, portanto eu nunca tive nenhum desses sintomas. Eu tinha realmente as dores no diafragma, do ombro, que eram muitas, mas é, comparado com aquilo que eu depois percebi que os sintomas de endometriose conseguem ser, não é? Na sua grandiosidade, de facto acredito que tenha muito a ver com algumas práticas que eu já fazia na minha vida. E depois percebi que também os sintomas que eu tinha de endometriose reagiam bem a anti-inflamatórios, ou quando eu punha alguns saquinhos de água quente, que era bom por um lado, mas por outro lado era mau, porque quase todos os dias tomava anti-inflamatórios, que começaram a ter uma dosagem cada vez mais forte, porque depois começaram a não fazer efeito e, portanto, eu percebi que havia aqui um lado negativo que eu estava a fazer ao meu corpo e que tinha de rapidamente mudar isto na minha vida, porque iria ter com certeza efeitos secundários nefastos. Por outro lado, então tinha de começar a arranjar outras alterações, outras soluções para a minha vida, que não podia ser só isto, o resto da vida não podia fazer isto, não é? E foram aqui alguns anos a tomar anti-inflamatórios de uma forma quase diária. Okay, então, é depois quando eu tenho então finalmente o diagnóstico em 2018 que comecei então a fazer estas pesquisas sobre o que é que eu podia fazer para melhorar os meus sintomas, não é? Naquilo que eu podia ter poder nisto. E foi quando começo a ver então o que é que as medicinas complementares, as terapias alternativas, o que é que me poderiam começar a ajudar. E a primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha alimentação, com a ajuda do meu nutricionista, e foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Portanto, eu logo no primeiro ciclo menstrual seguinte a começar a fazer esta nova dieta alimentar que eu tinha, uma dieta anti-inflamatória, diminuíram logo ali as minhas dores a quase nada. Portanto, acho que foi dos momentos mais felizes da minha vida em relação a este quadro todo. Foi finalmente ficar muito aliviada e perceber, ok, há aqui um caminho, há aqui alguma coisa que pode ser feita, há aqui alguma coisa que me pode verdadeiramente ajudar. E, e, e é pensar nisto como um novo estilo de vida, efetivamente. E é tentar mudar aqui a nossa mente, que há coisas que nós temos de mudar e que só nos fazem bem a todos os níveis. E hoje, de facto, ainda tenho alguns episódios de dor, sim, tenho, mas nada que se compare com aquilo que eu tinha. Não são tantos dias, são uma vez ou outra. Às vezes continuam a ser dias completamente aleatórios, não consigo perceber às vezes algum tipo de relação, às vezes penso que tem a ver com algum tipo de comida que eu comi, outras vezes não, simplesmente aparece, ainda não consigo fazer essa ligação. Mas as dores são muito menor intensidade. Se eu estivesse na escala de 1 a 10, punha ali um 2 no máximo, e duração de 1, 2 dias também seguidos no máximo. Portanto, é algo que de facto
baixou significativamente e não é todos os meses também, portanto consigo estar aqui alguns meses sem dores, portanto tem sido sim um percurso que, pelo menos para mim, que me tem ajudado bastante e que tenho muita gratidão por ter conseguido descobrir este caminho e só tem feito bem e é por isso que eu quero tanto espalhar este conhecimento convosco para que tenham os mesmos resultados positivos que eu tenho tido. Espero que vos tenha sido útil e que se tiverem estes sintomas consigam perceber na vossa história ou se conheçam alguém com estes sintomas que lhes possam dar aqui algum alerta sobre esta possibilidade deste diagnóstico.